Olá pessoal, meu nome é Juliane, eu sou acadêmica do curso de farmácia do quarto período. Eu estou aqui para falar sobre o nosso trabalho, um medicamento que a gente desenvolveu chamado Nisulol. O Nisulol ele une no mesmo comprimido a nimesulida e o paracetamol. É, os dois são anti-inflamatórios, são antipiréticos, é, são analgésicos também. A nimesulida foi descoberta em 1985 por um pesquisador chamado George Moore e na Itália. Desde que ela foi descoberta, ela é muito utilizada, um dos medicamentos mais utilizados anti-inflamatórios. Ela é vendida em mais de 50 países. Ela é um medicamento que pertence à classe das sulfomenilidas. E o paracetamol, essa molécula aí. O paracetamol, ele foi descoberto na Alemanha em 1877, só que ele tem uma história curiosa. O paracetamol ele foi descoberto por um erro farmacêutico, pelos pesquisadores Kahn e Hepp. Assim, o que aconteceu é que eles estavam tratando um paciente, estavam tentando testar medicamentos que fossem efetivos para parasita, antiparasitários. Só que assim, eles trocaram o frasco e acabaram dando para esse paciente acetaminofeno. Só que assim, eles começaram a perceber que quando eles davam isso pro paciente, a febre baixava, o que despertou muita curiosidade dos pesquisadores e tudo, né? Aí mais tarde chamou a atenção de um pesquisador da Bayer. E assim, esses pesquisadores eles foram aprimorando a formulação, porque ela era muito hepatotóxica, né? Do paracetamol, do acetaminofeno, na verdade. E daí, assim, desse acetaminofeno saiu o p-aminofenol, que era um pouquinho menos hepatotóxico. E eles foram aprimorando as pesquisas, tudo. E daí, assim, hoje em dia, ele é bem menos hepatotóxico do que naquela época. E é muito vendido para dor, febre moderada, assim. Ele também faz parte dos AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Mas o que chama atenção é a forma de como ele foi descoberto e o quanto ele é utilizado hoje em dia. Farmacológica, né, de anti-inflamatório e antipirético também. E seu principal metabólito, né, o ativo, que é que a gente precisa, que é o fármaco que vai fazer a ação, é a hidroxonimesulida, um farmacologicamente ativo, que esse seria o fármaco que a gente precisa da reação. Esse fármaco vai ser, é, esse metabólito, né, vai ser gerado na, nas ações das enzimas hepáticas, né, do fígado. Aqui eu vou também falar sobre um pouco do nisolol, mas aqui seria a nossa molécula, né? As ações farmacológicas de nimesulida e paracetamol vão aumentar a eficácia e estes são complementares e possuem ação sinérgica, que resulta em maior antinocicepção e antipirese do que os ativos, que seriam o paracetamol e o nimesulida isolados, né? Apesar da nimesulida já ser um anti-inflamatório bastante eficaz, o paracetamol vai ajudar na sua potentização do seu efeito farmacológico. Na figura vemos a molécula de paracetamol e ali temos um fenol, que é a função amida e metila. O paracetamol é metabolizado no fígado por três vias de conjugação, com glucaonídeo, conjugação com sulfato e oxidação através da via enzimática do sistema citrocombo P450. E nessa síntese, nessa conjugação também, a principal enzima envolvida, né, no citocromo P450 é o CYP2E1, que seria também para fazer a síntese do paracetamol dentro do fígado, né? E aqui eu termino de apresentar o vídeo. Muito obrigado. Olá, me chamo Luiz Otávio. Irei dar uma introdução agora sobre o assunto dos profármacos. Irei comentar também os tipos de fármacos. Esses medicamentos são planejados que, com o uso de transportadores, libere aquele fármaco ativo dentro do nosso corpo. E esse fármaco sofre ações de enzimas ou pode também ter modificações químicas. O primeiro eu falo do profármaco clássico, que esse profármaco clássico ele usa o transportador.
leva o fármaco inativo para dentro do nosso organismo, liberando ele na forma inativa. Isso quer dizer com que isso mostra, na verdade, assim, a potencialização do fármaco, né? Fazendo com que o transportador passe por todos os processos que precisa, liberando o nosso fármaco de forma ativa dentro do nosso organismo, para que ele possa fazer sua ação farmacológica. Logo em seguida temos profármacos bioprecursores. Esses fármacos diferentes, eles não usam transportadores, eles são gerados na forma inativa, geram o metabólito ativo, que é o necessário, sofrem ações de enzimas do fígado. O que seria esse metabólito ativo? Esse seria o nosso fármaco que a gente precisa, esse seria o nosso fármaco bioprecursor, esse que vai fazer a ação farmacológica. Esse metabólito ativo, eles são gerados, né, no fígado, que quando o nosso fármaco ele sofre ação enzimática, né, e por isso eles são bioprecursores, porque eles não fazem uso de transportadores. Temos também os profármacos mistos. Esses são mais difíceis por ter características dos profármaco clássico e do profármaco de bioprecursor. O que isso quer dizer? Que eles precisam de dois tipos de mecanismo, mecanismo para poder fazer esse fármaco ter um efeito farmacológico mais potente. Por exemplo, tendo um transportador para o fármaco e um para o transportador também, né? Temos o profármaco também, o recíproco. Esses usam o transportador, porém o transportador, desculpem, também tem a ação, potencializando a ação do fármaco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, além do fármaco ter seu efeito farmacológico, o transportador também vai fazer um efeito farmacológico, né? Fazendo a potencialização desse fármaco. Também temos os profármacos dirigidos. Esses, como já diz, usam o transportador dirigido, eles já vão direto na célula, direto no vírus. Ele direciona o fármaco para o determinado tecido e sofrem ação enzimática ou se ligam em receptores, né? Como já diz o slide, na verdade, são profármacos mistos, né? E logo em seguida agora eu vou dar uma introdução sobre a molécula do nosso fármaco, que é o nisolol. O nisolol é um novo fármaco, que temos a junção de paracetamol de 500mg mais a nimesulida de 100mg. Essa junção tem como finalidade a melhor apresentação e potencialização de dois anti-inflamatórios não esteroidais. O nisolol é classificado como um profármaco bioprecursor, pois sofrem ações enzimáticas hepáticas e são geradas de reações metabólicas. O nimesulida, por exemplo, ele tem uma ação... Olá pessoal, meu nome é Yasmin, estou no 4º período do curso de farmácia da Faculdade FAPAR. Bom, a proposta desse trabalho é um novo medicamento e o nosso medicamento é o nisolol. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a farmacocinética deste medicamento. Logo após que ele é ingerido via sublingual, o nisolol ele tem a sua absorção feita, o efeito sistêmico dele é rápido. Ela já é feita a absorção pela corrente sanguínea, onde é levado até os capilares, né? E as enzimas do citocromo P450 fazem a distribuição deste medicamento. Então, ele dispensa a metabolização pelo fígado, né? Como eu já tinha dito anteriormente. E logo após a absorção, distribuição, o medicamento ele é excretado, geralmente por via urinária. Mas o tempo de meia-vida do paracetamol ele varia de 1 a 4 horas e do nimesulida de 3 a 7 horas do tempo de meia-vida. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a excreção. A excreção é feita muitas das vezes pela via urinária, ou seja, pelos rins. 90% do paracetamol ele é excretado via urinária e o nimesulida de 50 a 62% é feita via urinária, de 17 a 35% pelas fezes. Bom, de 6 a 8% deste medicamento nimesulida contido nas fezes, ele ainda pode ter um metabólito ativo, certo? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a farmacodinâmica. O paracetamol ele é seletivo para a COX-1, ou seja, ele chega diretamente no sistema nervoso central.
A nimesulida, ela é seletiva para COX-2, ou seja, ela se liga à enzima COX-2, impedindo que os efeitos, os sintomas de uma inflamação ocorra. Assim que começam os efeitos, os sintomas de uma inflamação no organismo, o ácido araquidônico ele invade a enzima da COX-2, produzindo esses efeitos. A nimesulida ela entra com uma ação reversa. Ela se liga antes às enzimas, impedindo que o ácido araquidônico entre nessa enzima, produzindo os efeitos. Bom, quando o ácido araquidônico ele entra na célula, na enzima, ele produz prostaglandina e tromboxano, o que causa os efeitos aí de inflamação. Então, a nimesulida, ela impede, já se ligando, ou seja, o ácido araquidônico ele não consegue se ligar à enzima, aí os efeitos de inflamação vão diminuindo. Então, é isso, pessoal. Olá, eu me chamo Renata, estou no 4º período do curso acadêmico de farmácia e eu irei falar um pouco sobre a bula do medicamento Nisolol. Nisolol, ele é o tema do nosso trabalho. Bom, a bula, ele é considerado um documento muito importante e exigido pela Anvisa. Ali vai estar todas as informações que você precisa para o uso e o manuseio do seu medicamento. E também as precauções contra o uso combinado contra outras drogas e outros remédios. Ele também é um documento que você precisa ter em mãos para poder melhor administrar de forma segura o seu medicamento. O Nisolol tem seu princípio ativo a nimesulida de 100 mg e o paracetamol de 500 mg. Em sua embalagem contém 10 comprimidos sublinguais, onde é de modo uso adulto acima de 12 anos e deve ser administrado de 12 em 12 horas. Não deve se exceder mais que 2 comprimidos diários. O Nisolol é indicado para o alívio prolongado da dor leve e moderado, com ação analgésica, antitérmica e também combate inflamações. Pode ser usado para dor de cabeça, dor de garganta e também dor dentária. O tempo estimado para sua ação é de 15 minutos após o uso desse medicamento, dura aproximadamente 12 horas. Esse medicamento é contraindicado para o uso de pacientes que têm uma alergia aos componentes da nimesulida e o paracetamol. O Nisolol ele não deve ser ingerido com outros anti-inflamatórios não esteroidais e também com bebidas alcoólicas durante seu tratamento, e também por pessoas com problemas gastrointestinais, problemas renais e também pessoas hepáticas. O Nisolol ele deve ser conservado em temperatura ambiente entre 15 a 30 graus. A ingestão de doses elevadas pode causar overdose medicamentosa. Em caso de grande quantidade desse medicamento ingerido, procure logo um socorro de um médico, leve a embalagem ou a bula desse medicamento, se possível. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico, pois ele pode ser prejudicial à sua saúde. Olá, o meu nome é Kathleen, eu sou estudante de farmácia, estou no 4º período. Eu vim falar um pouco sobre o nosso trabalho de química farmacêutica. Nós fizemos um medicamento chamado Nisolol e eu vou falar um pouco sobre a minha participação. Eu colaborei na escolha do fármaco, né, que é a nimesulida com paracetamol. Eu escolhi o nome comercial do medicamento, elaborei a arte e finalização da caixinha do medicamento. Eu também fiz a propaganda. Aqui foi o primeiro esboço. A caixinha ficou dessa forma, foi aonde eu lembrei que eu precisava ter colocado a tarja vermelha, né, por conta do anti-inflamatório. Aí aqui o nosso segundo esboço. E a caixinha ficou finalizada dessa forma. Nós gostamos bastante do resultado. Eu cuidei para cada detalhe que ficasse parecendo mesmo uma caixinha do medicamento de verdade. Aqui eu coloquei a bula e eu coloquei uma cartelinha de chicletes para aparecer os comprimidinhos do medicamento. E é isso aí o nosso trabalho. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ivan Rodrigues. Eu sou aluno do curso de farmácia da Faculdade FAPAR. Hoje vou explicar para vocês um ensaio pré-clínico. No presente estudo, foram selecionados 100 camundongos
com processos inflamatórios em curso, que tiveram início um aumento da pressão arterial. Foram divididos em 2 grupos, sendo que o grupo A recebeu uma associação de nimesulida e paracetamol por via oral, enquanto o grupo B recebeu a mesma associação de paracetamol e nimesulida por via parenteral, para mimetizar a ação do comprimido sublingual. Para a seleção do grupo inicial, foram excluídos os camundongos que possuíam elevação da pressão arterial anterior ao quadro de dor, como também aqueles que possuíam lesão renal e hepática. Foram aferidas as pressões arteriais dos camundongos antes da administração do medicamento, com o objetivo de usar como parâmetro para a dor. A dose utilizada de paracetamol foi de 6 mg por quilo dose de 6 em 6 horas. A dose de nimesulida utilizada seguiu a dose mínima segura já descrita em bula para o uso de nimesulida em supositório, 100 mg de 12 em 12 horas. Uma vez que se trata do mesmo mecanismo de ação direta para a corrente sanguínea, para a adequação da dosagem aos camundongos, será utilizada a dosagem de 1,5 mg quilo dose de nimesulida a cada 12 horas. Então ficou assim, no grupo A, dos 50 camundongos do grupo, 45 apresentaram a redução da pressão arterial ao final do estudo, sendo que após 1 hora, 30 camundongos ainda apresentavam pressão arterial elevada. Após 1 hora e 30 minutos, observou-se que a pressão arterial normalizou nos 30 camundongos, aliviando o pico da dor. E no grupo B, após 30 minutos da administração do medicamento de forma intravenosa, houve diminuição média de 10 minutos do mercúrio da pressão arterial de 26 a 50 camundongos, sendo que ao final de 1 hora, os outros 20 camundongos apresentaram essa redução. Os efeitos colaterais. No grupo A, dos 50 camundongos que fizeram uso do medicamento via oral, 10 tiveram lesão hepática com relação considerável das aminotransferases. E um camundongo apresentou aumento da creatinina acima de 1,3 mg por decilitro. E no grupo B, dos 50 camundongos que fizeram uso do medicamento via intravenosa, nenhum apresentou danos hepáticos. Apenas um camundongo apresentou aumento da creatinina acima de 1,3 mg